O tema da minha mensagem nesta manhã é detalhes no relacionamento. Será que você pode repetir isso comigo? Detalhes no relacionamento. Como eu sempre digo, eu preciso da sua máxima atenção, principalmente nos primeiros minutos dessa mensagem. Porque no início dessa mensagem, eu vou fazer uma introdução. E é necessário que você entenda esta introdução para você entender o desfecho da mensagem. Amém? Eu creio muito forte no meu coração que o Senhor tem uma palavra para esta igreja. Eu creio muito forte no meu coração que você não veio até aqui nesta manhã em vão, à toa, mas você veio aqui para receber um direcionamento da parte do céu. É uma verdade na sua vida? Eu creio que você veio aqui então para receber uma palavra, para receber um direcionamento. Então eu vou te pedir o máximo da tua atenção, porque Deus quer falar com você nesta manhã. Não permita com que a falta de atenção, não permita com que distrações seja um empecilho, seja uma barreira entre a palavra de Deus e o seu coração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, o tema da minha mensagem é detalhes no relacionamento. E hoje eu quero pregar para você sobre algo que está intrínseco na nossa vida. Algo que está intrínseco na vida humana, que é o relacionamento. Em todos os lugares que nós vamos, nós temos relacionamento. Seja em quais for os níveis. Na nossa casa existe relacionamento. Relacionamento entre pai e filho, relacionamento entre cônjuges, relacionamento entre irmãos. Dentro da igreja é um lugar onde existe relacionamento, porque é necessário que a gente se relacione bem com os irmãos da nossa igreja, amém? No trabalho, exige de nós a capacidade de nos relacionar, porque é necessário que no trabalho você se relacione com seu colega de trabalho, que você se relacione com seu patrão, ou então que o patrão se relacione bem com seus funcionários. Então, durante toda a nossa vida e em todos os lugares, nós precisamos exercer a capacidade de nos relacionarmos bem. E se nós formos analisar a vida dos discípulos de Jesus, nós vamos ver, esta é uma igreja inteligente que conhece muito bem a Bíblia. Nós vamos ver que os discípulos de Jesus tinham a necessidade de se relacionar entre eles. Porque é uma verdade que os discípulos de Jesus seguiam Jesus. Então, eles estavam juntos no mesmo ambiente. Eles viajavam juntos. Eles moravam juntos. Eles passavam a maior parte do tempo juntos. Então, havia uma necessidade entre os discípulos de se esforçar para se relacionar bem. Quantos entendem o que eu estou pregando nesta manhã? Então, para todas as pessoas do mundo, é necessário a capacidade de se relacionar. Quem se relaciona bem, sai na frente. Mas o que eu quero pregar para você nesta manhã, é que se você analisar a vida dos discípulos de Jesus, e é uma realidade na nossa vida hoje, porque eu creio que todos nós somos discípulos, amém? A palavra discípulo, e hoje à noite eu vou pregar justamente sobre ser discípulo. A palavra discípulo significa aprendiz, no grego mathetes, esforço mais uma ideia, alguém que se esforça para seguir uma ideia, somos nós, amém? Nós nos esforçamos para seguir uma ideia, e a ideia de Cristo. Então, se você analisar a vida dos discípulos, você vai ver que é necessário uma capacidade de desenvolver o relacionamento entre eles, mas é necessário também uma preocupação em desenvolver o relacionamento com Jesus. Porque se os discípulos eram os discípulos, Jesus era o mestre. Jesus é o Filho de Deus. Então, para os discípulos,
é necessário se preocupar com o relacionamento humano, com o relacionamento entre eles, mas também com o relacionamento com Cristo. Eu acredito que nos nossos dias hoje, existe uma capacidade muito grande, uma necessidade de nos preocuparmos com o relacionamento entre nós, igreja, discípulos. Mas existe também uma preocupação, uma necessidade de nos preocuparmos em relacionarmos bem com Cristo. Amém? É uma verdade? Nós, como os discípulos de hoje em dia, da atualidade, precisamos nos esforçar para nos relacionar entre nós, mas para também manter um relacionamento ativo com Deus. E o tema da minha mensagem hoje é detalhes no relacionamento. Porque no nosso relacionamento humano, detalhes fazem toda a diferença. No relacionamento de namoro, no relacionamento de casamento, detalhes fazem toda a diferença. Pequenas atitudes, pequenas ações, palavras, um eu te amo, uma flor, uma carta, tudo isso são detalhes, mas que colaboram na saúde do relacionamento. Amém? Em um relacionamento de amizade, detalhes também vão dizer se aquele relacionamento é saudável ou não. Porque os detalhes têm o poder de firmar um relacionamento, mas os detalhes têm o poder também de destruí-lo. Em um relacionamento de amizade, se você tem um amigo que sempre te incentiva, que sempre está com você nos piores momentos, que sempre estende a mão, ou seja, que se compromete com os detalhes, nós estamos falando de um relacionamento saudável. Mas em contrapartida, um amigo que é muito bom, um amigo que é muito legal, um amigo que tem muito carisma, mas ele peca nos detalhes. Talvez é aquele amigo que você conta o seu maior sonho, e ao invés dele te incentivar, ele só vê problema. Ele fala que não tem como, ele fala que não é capaz. Aquele amigo que não fala palavras de mansidão, mas trata você com palavras de grosseria. Pode ser até uma pessoa legal, pode ser até uma pessoa divertida, mas por conta de detalhes, relacionamentos são destruídos. Amém? Vocês entendem o que eu estou pregando nesta manhã? Eu quero trabalhar com vocês nesta manhã, que da mesma forma que ocorre no relacionamento humano, é também no nosso relacionamento com Deus. Da mesma forma que os detalhes vão falar sobre a saúde e a duração de um bom relacionamento, eu creio muito forte no meu coração, e essa é a palavra que o Senhor me deu, que detalhes têm o poder de definir a saúde do nosso relacionamento com o Pai, do nosso relacionamento com Deus. Amém? E no texto em que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que Davi se torna o novo rei de Israel. 2 Samuel capítulo 5, Davi é o novo rei de Israel, ele toma posse. E a Bíblia vai dizer que logo após Davi firmar o seu reinado, no capítulo seguinte, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Davi vai tomar uma decisão muito importante como rei de Israel. Porque durante o reinado do seu antecessor, o reinado dos reis Saul, a Bíblia vai dizer que a Arca da Aliança, que era um elemento feito de madeira, revestido de ouro, que representava a presença de Deus e o favor de Deus com Israel. Esse elemento tão precioso, esse objeto tão valioso naquele tempo e para aquela nação, naquele contexto, a Bíblia vai dizer que durante o reinado de Saul, a Arca da Aliança ficou muito tempo esquecida. Ela não estava em Jerusalém, ela não estava no templo, ela não estava no seu devido lugar, mas ela estava distante e de certa forma esquecida. Quando Davi se torna rei de Israel, a Bíblia vai dizer que uma das primeiras coisas que ele faz, uma das suas primeiras atitudes,
é trazer de volta para Jerusalém a Arca da Aliança. Porque Davi sabia a importância daquela arca. Davi sabia que aquela arca tinha o poder de restaurar o relacionamento de Deus com o povo. Porque durante o reinado de Saul, quando a Arca da Aliança, que representava a presença, estava esquecida, não estava no templo, não estava em Jerusalém, o relacionamento de Deus com o povo não estava nos seus melhores dias. Mas quando Davi assume o reinado de Israel, Davi entende que é necessário restaurar o relacionamento com Deus. Então, para restaurar o relacionamento do povo com Deus, Davi toma a decisão de trazer de volta a Arca da Aliança. E aqui, desde já, eu já aprendo algo muito importante. Porque, como eu disse, havia uma quebra no relacionamento entre Deus e o povo. Porque durante o reinado de Saul, a Arca da Aliança estava esquecida. A importância da Arca da Aliança durante o reinado de Saul foi minimizada. Mas quando Davi toma a decisão de trazer de volta a Arca da Aliança, é uma decisão que tem como função restaurar o relacionamento quebrado. Então, desde já, eu já aprendo algo muito importante. Porque certas atitudes e certas posturas têm poder de restaurar relacionamentos. Eu vou repetir: existem decisões, existem atitudes e existem posturas que têm poder de restaurar relacionamentos quebrados. Eu peço muito ao Senhor que nesta manhã, pessoas que talvez entraram aqui com um relacionamento com Deus quebrado, com um relacionamento com Deus distante, na pior, a partir da glória e da graça de Deus, possam tomar atitudes, possam assumir uma postura na qual eu vou pregar nesta manhã, que vão restaurar relacionamentos com Deus. Amém? Eu creio muito forte nisso, que nesta manhã relacionamentos com Deus, que talvez estavam quebrados, serão restituídos. Então, posturas, atitudes, decisões, têm o poder de restaurar relacionamentos quebrados. E Davi toma uma atitude muito importante, porque, como eu disse, durante o reinado do seu antecessor, durante o reinado do rei Saul, não houve preocupação em trazer para perto a Arca da Aliança. Durante o reinado do rei Saul, não houve preocupação em valorizar a Arca da Aliança, ou seja, naquele contexto do Antigo Testamento, a presença de Deus. Porque a Arca da Aliança no Antigo Testamento representa a presença de Deus. Aonde a Arca da Aliança estivesse, lá estava também a presença e o favor de Deus. Então, quando eu olho para Davi e quando eu olho para Saul, eu vejo dois perfis de pessoas completamente diferentes. Porque Saul é alguém que não ama a presença, mas Saul é um rei que ama o trono. Saul é um rei que não se importa em trazer para perto a presença, mas Saul ama a função na qual ele está. Saul não se preocupa em estar perto da Arca da Aliança, mas Saul ama a sua posição, ama o seu cargo, ama o seu ministério. Mas quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo uma realidade completamente diferente. Porque apesar de cumprir o chamado de rei, apesar de cumprir o seu ministério,
apesar de cumprir com muita excelência a sua função, o coração de Davi não estava na função que ele exercia, mas o coração e o amor de Davi estava na presença de Deus. Existem pessoas que não se preocupam com a presença, mas amam o cargo, amam a função, amam pregar, amam cantar, amam servir na igreja, amam ser diácono, diaconisa, mas não se importam com a presença de Deus. Mas eu creio que eu prego para uma igreja de pessoas que cumprem a função com muita excelência, que cumprem o chamado com o seu melhor, mas acima do chamado, acima da função, acima de qualquer posição, está o amor pela presença de Deus. Sabe qual é o resultado disso? A Bíblia diz que o próprio Deus, depois que Saul não mata Agag e desobedece à voz dele, a Bíblia diz que o próprio Deus rasga o reinado de Saul. Escute, preciso muito da sua atenção nesse momento. A Bíblia diz que o próprio Deus rasga o reinado de Saul. O que isso significa? Os filhos de Saul não assumem o trono. Os netos de Saul, Mefibosete, não assumem o trono. Não existe descendência de Saul que reina em Israel, porque o próprio Deus rasga o reinado de Saul. Mas o interessante é que Davi, que não amava o trono, mas que amava a presença, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus respaldou o reinado de Davi. Sabe o que isso significa? Pessoas como Saul podem até deixar uma marca momentânea, mas somente pessoas como Davi, que têm a capacidade de deixar um legado duradouro. Pessoas como Saul, talvez por terem capacidade de governo, deixam uma marca momentânea, mas somente pessoas como Davi, que atraem a presença de Deus, são capazes de deixar um legado eterno. Porque o reinado de Saul é rasgado, mas a Bíblia diz que o próprio Deus constitui o reinado de Davi. Quer deixar um legado para os teus filhos? Atraia a presença de Deus para a tua casa. Um pai e uma mãe que não atrai a presença de Deus para a tua casa, pode até deixar marcas no filho. Um pai e uma mãe que ensina sem Deus, sem Jesus, deixa no filho marcas. Mas um pai e uma mãe que ensina conforme a palavra, deixa um legado eterno. Um funcionário que trabalha só com a sua capacidade, não leva Deus para o seu trabalho, talvez ele deixe marcas naquele lugar. Mas o funcionário que talvez não seja o mais capacitado de todos, mas que leva a presença de Deus com ele para o seu trabalho, certamente, ele pode até sair um dia, ele pode ser até promovido e mudar de função, mas ele deixa naquele lugar um legado duradouro. Um patrão que não leva a presença de Deus para a sua empresa, pode até marcar os seus funcionários, mas um patrão que leva o Senhor, que leva a palavra para a sua empresa, deixa um legado eterno. Existem ministros, existem pregadores, pessoas que servem na casa de Deus, que deixam marcas, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque tem pessoas que nunca subiram no altar, mas deixam um legado na igreja. Eu glorifico o nome do Senhor, porque 2026 é o ano do legado. E aqui na Batista Vida Santa Luzia tem pessoas que muito mais do que a função, se preocupam com a presença de Deus. Não vão deixar marcas passageiras, mas vão deixar legados eternos. Então a Bíblia diz, Davi toma essa decisão.
E agora ele vai atrás da presença de Deus. Davi agora toma essa decisão, toma essa postura, e agora ele vai atrás da Arca da Aliança. E a Bíblia diz que Davi junta 30.000 homens de Israel, e vai buscar a Arca da Aliança. Essa história é muito famosa, provavelmente você conhece muito bem. E a Bíblia vai dizer então, que Davi pega a Arca da Aliança, e coloca a Arca da Aliança num carro de boi. E coloca um homem naquele carro de boi chamado Uzá. E esse homem vai ficar ali conduzindo, e de certa forma vigiando. E a Bíblia diz então, que com a Arca da Aliança dentro do carro de boi, Davi e toda aquela comitiva de 30.000 homens, agora vão começar a marchar em direção a Jerusalém. Porque o objetivo de Davi era muito claro, pegar a Arca da Aliança e levar até a capital naquele momento, levar até Jerusalém. E a Bíblia diz então que Davi e aquela comitiva de 30.000 homens, estão levando a Arca da Aliança para Jerusalém, estão levando a presença de Deus para Israel, para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que chega um determinado momento, que chega um certo momento no caminho, e quando Davi e aquela comitiva está passando pela eira de Nacon, a Bíblia vai dizer que os bois tropeçam. A Arca da Aliança está prestes a cair, está prestes a tombar para o lado. Então aquele homem que estava no carro de boi, toca na Arca da Aliança, talvez com uma intenção muito boa, de não deixar a Arca da Aliança cair, de não deixar a Arca da Aliança ir para o chão. Mas a Bíblia diz que quando aquele homem toca na Arca da Aliança, a Bíblia diz que Deus naquele exato momento mata aquele homem. E eu preciso muito da sua atenção agora. Davi se preocupou em trazer a presença de Deus. O rei antigo, Saul, nem se preocupava com a Arca da Aliança, nem se preocupava com a presença. Mas Davi, que se preocupou em trazer a arca, Davi, que se preocupou em trazer a presença, a Bíblia diz que quando ele tenta trazer essa arca para Jerusalém, dá errado. A Bíblia diz que quando ele tenta trazer essa arca para a capital, não dá certo. O próprio Deus mata aquele homem. Então percebe comigo, que Davi tem uma intenção muito boa no seu coração, trazer a presença de Deus para Jerusalém. Mas mesmo com uma intenção muito boa, os planos de Davi fracassam. Porque quando chega na eira de Nacon, que era um lugar plano, que segundo o historiador Joséfo, era um lugar de debrulhar grãos, ou seja, um lugar plano, os bois caem, os bois tropeçam. Como os bois caíram em um lugar que era plano? A Bíblia diz que Davi tem uma ideia com uma intenção ótima, mas quando ele vai realizar, parece que é até mesmo o próprio Deus que faz dar errado. Davi quer trazer a presença, Davi quer trazer a arca, mas parece que o próprio Deus está impedindo que isso aconteça. Então a Bíblia diz que Davi volta para Jerusalém, mas sem a arca, deixa a arca naquele lugar. E segundo o historiador Joséfo, depois que Davi volta para Jerusalém, ele vai reunir os sábios de Jerusalém, para questionar eles, porque Deus não permitiu que a Arca da Aliança viesse. Segundo o historiador Joséfo, Davi reúne os rabinos, os sábios, para questionar: olha, a minha intenção é muito boa, Saul nem se preocupava com essa arca, e eu, que me preocupei em trazer a presença, não consigo, por quê? E segundo esse historiador Joséfo, nesse momento de reunião, os rabinos vão fazer um lembrete muito importante para Davi, e eu preciso da sua máxima atenção aqui comigo,
Porque segundo esse historiador, no momento em que Davi começa a questionar os rabinos vão dizer para ele: Davi, a tua intenção é muito boa, mas intenção apenas não é suficiente. Davi, o que você está querendo fazer é muito bom, mas você se esqueceu de um detalhe. E que detalhe é esse? O detalhe é que quando estava tendo a separação da herança das tribos, a palavra de Deus vai dizer que nesse momento, o próprio Deus interrompe a separação de herança das tribos e vai dizer: não dê herança para a tribo de Levi. Por que, Senhor? Porque eu sou a herança deles. E os rabinos contam essa história para Davi e dizem: Davi, eu imagino, Davi, a partir daquele momento, ninguém mais pode tocar na arca, a não ser os levitas. A intenção de Davi era excelente: trazer a presença de Deus, trazer a arca da aliança. Mas ele se esqueceu, ou melhor, ele foi impedido por um detalhe. Apenas um detalhe impede Davi, naquele momento, de trazer a presença de Deus. O Senhor me trouxe aqui, nesta manhã, para te perguntar: qual tem sido o detalhe que tem te impedido de trazer a presença de Deus para a tua vida? Porque talvez existem algumas coisas no nosso cotidiano que a gente minimiza muito, que talvez a gente diz não tem valor, não tem significância, são apenas detalhes. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que detalhes quebram relacionamentos. Qual é o detalhe que tem ferido o teu relacionamento com Deus? Talvez a desobediência a uma ordem de Deus, uma ordem do céu, é um detalhe, mas que tem prejudicado a presença de vir sobre a tua vida. Talvez um grupo de amizade é um detalhe, mas que tem se tornado uma barreira entre o céu e a tua casa. Talvez o seu vocabulário, o palavrão, trouxe aqui nesta manhã para lembrar você que detalhes também contam, que detalhes também fazem diferença no céu. Pequenos detalhes, que muitas vezes nós não damos nem valor, têm o poder de destruir o nosso relacionamento com Deus. Qual é o detalhe que tem te deixado longe da presença de Deus? Porque a intenção de Davi era muito boa, trazer a arca, trazer a presença, mas um detalhe impede a arca da aliança de chegar até Jerusalém. O lugar aonde os bois caíram, o lugar aonde os bois tropeçaram, como eu disse, se chama Eira de Nacon. É um lugar plano de debrulhar grãos. E Eira de Nacon significa lugar da queda. Percebe comigo que a arca da aliança, o plano de Davi, não é impedido exatamente no momento em que Davi coloca a arca no carro de bois, não está na Bíblia. E Davi colocou a arca no carro de bois e naquele lugar e naquele momento tudo deu errado, não. A Bíblia vai dizer que tudo dá errado exatamente quando Davi passa na Eira de Nacon, exatamente quando Davi passa no lugar da queda.
Porque quando passa no lugar da queda, a presença de Deus não pode acompanhar mais. Ei, qual tem sido o lugar da queda na tua vida? Porque a partir do lugar da queda, a presença de Deus não pode acompanhar mais. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 20. Atos capítulo 20, versículo de número 7, por gentileza. Atos capítulo 20, o versículo de número 7, vai dizer assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, para fazer o quê? Para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E eu vou repetir esse versículo. E haviam muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo homem por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Só até aqui, por gentileza. O texto em que nós acabamos de ler tem um som. E o som do texto em que nós acabamos de ler é o som da queda. Um homem, um jovem, um garoto que estava sentado na janela. A Bíblia vai dizer que ele cai num sono profundo, que ele adormece e cai do terceiro andar da casa. E quando aquele homem cai do terceiro andar da casa, a Bíblia diz que ele cai morto. Agora, o interessante desse texto é que a palavra de Deus vai dizer que todas aquelas pessoas, Eutico, Paulo, estavam no cenáculo. Cenáculo significa quarto acima. Ou seja, eles estavam no terceiro andar da casa, no último andar. E dentro daquele cenáculo estava acontecendo um culto. Paulo estava pregando. E a Bíblia é muito clara em dizer que durante esse tempo, que durante esse período em que estavam lá, não faltou luz no cenáculo. A Bíblia é muito clara em dizer que as luzes do cenáculo estavam acesas. Mas mesmo com as luzes do cenáculo acesa, a Bíblia diz que a lâmpada daquele homem de Eutico se apaga. Ele adormece e cai. Entenda algo aqui comigo. O cenáculo, o ambiente do culto, não parou de oferecer luz. Eu vou repetir. O cenáculo não parou de ofertar luz, mas a lâmpada de Eutico se apaga. O cenáculo não parou de ofertar luz, mas Eutico adormece do sono. A Bíblia diz que o cenáculo ofertava luz enquanto Paulo pregava. O que me chama a atenção nesse texto é porque existem dois ambientes muito distintos. O ambiente do cenáculo e o ambiente interno de Eutico. Porque
No cenáculo a luz estava acesa. No cenáculo a Bíblia diz que o cenáculo, o lugar não parou de ofertar luz enquanto Paulo pregava. Mas a lâmpada de Eutico se apaga. Apesar de estar em um lugar que oferece luz, apesar de estar no cenáculo, a lâmpada de Eutico se apaga. Esse texto fala de alguém que está desconectado daquilo que o ambiente está ofertando. Porque o ambiente está ofertando luz, mas não atinge a vida de Eutico. Eu acredito que nesta casa, nesta igreja, em nenhum momento faltou luz. Eu creio que nesta igreja, nesta casa, sempre teve palavra de Deus. Sempre teve presença. Nós estamos vindo de um congresso de avivamento. Sempre teve luz. Sempre teve palavra. Sempre teve presença. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração é que talvez existem pessoas como Eutico, que estão no ambiente de luz, mas não estão participando daquilo que o ambiente está oferecendo. Talvez você venha aqui e não tem faltado luz, não tem faltado presença, não tem faltado glória, não tem faltado palavra, não tem faltado adoração com excelência, mas talvez no teu coração, o teu ambiente interno esteja desconectado do ambiente do cenáculo. O cenáculo está oferecendo luz, mas a tua lâmpada já está apagada há muito tempo. O cenáculo está oferecendo luz e palavra, mas Eutico adormece e cai da janela. Quando detalhes quebram o nosso relacionamento com Deus, nós podemos frequentar lugares que ofertam luz. Nós podemos frequentar lugares que têm palavra e têm presença. Mas nós não somos afetados. Mas nós não recebemos o que está sendo ofertado. Talvez você venha para esse ambiente que é um ambiente de luz, e há tanto tempo você não entende porque você não consegue participar como antes. Talvez você não entende porque você não consegue receber da luz, da glória, da presença que está sendo ofertada. Mas será que não é porque tem alguns detalhes na tua vida que quebraram o teu relacionamento com Deus, e a tua lâmpada, mesmo em um ambiente de luz, a tua lâmpada apagou? Porque detalhes quebram relacionamentos, detalhes apagam a lâmpada. Todos compartilhando do ambiente, todos compartilhando de luz, mas Eutico pega no sono, desconectado do ambiente, não está recebendo o que está sendo ofertado. É por isso que eu digo que os detalhes se tornam uma barreira. A presença de Deus quer vir para Jerusalém, mas um detalhe impede. O cenáculo está oferecendo luz, Paulo está pregando, mas Eutico está desconectado. Então eu vou repetir de novo. Quais têm sido os detalhes, ou qual tem sido o detalhe que tem te impedido de entrar na presença de Deus? O que tem acontecido? Qual tem sido o motivo que a tua lâmpada está se apagando, mesmo em um ambiente de luz? Sabe o que acontece? Quando a lâmpada de alguém se apaga, mesmo em um ambiente de luz, a Bíblia vai dizer que Eutico, sentado na janela, adormece, pega no sono e cai.
quando a tua luz se apaga, mesmo em um ambiente de luz, você entra num sono espiritual. E o próximo passo é a queda. Pessoas que estão com a lâmpada apagada em um ambiente de luz não podem permanecer no ambiente, não. Mas é como se o próprio ambiente expulsasse quem não pertencesse dele. Então todos com as luzes acesas, Eutico com a lâmpada apagada, não pode estar naquele ambiente. É como se o próprio ambiente expulsasse Eutico. Expulsasse o que não é dele. Quando a tua lâmpada apaga, é como se o próprio ambiente expulsasse você, porque você não pertence mais. Então o próximo passo é sempre a queda. Mas sabe qual que é o interessante desse texto? É que a Bíblia diz que quando Eutico cai, Paulo vê a queda de Eutico. Então a Bíblia diz que Paulo vai e desce as escadas, abraça, toca o corpo de Eutico, e naquele momento Eutico volta à vida. Porque existem toques que são toques restauradores de vida. Talvez você está nesse ambiente aqui e a tua luz já está apagada há muito tempo. Talvez você já até caiu, talvez você se considera morto, mas eu tenho uma palavra para você. Existe um toque nesta manhã, que é o toque restaurador da vida. Existe um toque, que é o toque restaurador da vida. Eutico morto, caiu, sem luz. Mas a Bíblia diz que quando Paulo toca, quando Paulo abraça, quando Paulo acolhe, Eutico volta à vida. Tem um toque chegando para você nesta manhã. Tem um toque para você nesta manhã. Tem um abraço do céu para você nesta manhã. Você que chegou aqui com a tua lâmpada apagada, você que chegou aqui depois, talvez se considerado morto, talvez da queda, tem um toque restaurador de vida. Agora, sabe qual que é o interessante? É que a Bíblia diz que aquelas pessoas, Paulo, Eutico, todo mundo que estava lá, estavam naquele ambiente, estavam no cenáculo. Eu já estou quase terminando. Por um motivo. E qual era o motivo? O motivo de todos estarem lá, a Bíblia vai dizer que era por conta do partir do pão. Então o motivo era o partir do pão. Mas é interessante, porque enquanto Paulo está pregando, não tem partir do pão. Eutico cai e não tem partir do pão. Mas a Bíblia diz que depois que Paulo desce as escadas, toca Eutico com um toque de vida. Quando eles sobem de novo para o cenáculo, enfim chega o momento do partir do pão. O partir do pão só acontece depois que Eutico volta à vida. Eu creio que está chegando um tempo do partir do pão sobre esta igreja. Está chegando um tempo de partir do pão sobre a tua vida. Depois que você ser alcançado, alcançada pelo toque de vida nesta manhã, vai vir o tempo do partir do pão sobre a tua casa. É porque existem algumas coisas, algumas bênçãos, que ainda não podem vir. Eutico precisa ser tocado primeiro. Eutico precisa ser abraçado primeiro. Eutico precisa voltar à vida primeiro.
Eutico precisa voltar para o cenáculo com a luz acesa primeiro, mas depois que Eutico volta com a luz acesa, chega o tempo do partir do pão. É porque tem pessoas aqui que precisavam voltar à vida, tem pessoas aqui que precisavam voltar ao cenáculo, tem pessoas aqui que precisavam ser alcançadas pelo toque, pelo abraço restaurador de vida. Mas depois desta manhã, eu creio que virá sobre esta igreja um grande tempo de partir do pão. Davi não trouxe a presença por um detalhe. Depois que Davi entende o detalhe, entende o seu erro, a Bíblia diz que enfim, Davi traz de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. A Bíblia diz que quando Davi vai trazer a arca, agora os levitas vão vestir uma éfode de linho fino, vão carregar a Arca da Aliança no ombro, e vão percorrer uma longa distância. Mas o interessante é que a Bíblia diz que eles põem a Arca da Aliança, carregam a Arca da Aliança aos levitas, e toda aquela caravana vão dar 6 passos. Depois de 6 passos, abaixa, sacrifica. Levanta a arca, 6 passos, abaixa e sacrifica. Eles estavam percorrendo uma grande distância, debaixo do sol quente. Mas a Bíblia diz que eles percorrem essa distância no Oriente Médio, no lugar de seca, debaixo do sol quente, em 6 passos. Não existe pressa em completar o caminho, em levar a Arca da Aliança em Jerusalém. Mas existe uma preocupação muito maior do que levar a arca rápido, mas levar da forma correta, levando a arca no tempo devido, com sacrifício e adoração. Muitas vezes nós temos, aplauda o nome do Senhor. Muitas vezes nós temos pressa, nós pensamos, ontem eu estava morto, ontem minha lâmpada estava apagada, mas é uma oração hoje e acabou, eu estou cheio, avivado. Quer trazer a arca de volta para Jerusalém? É em 6 passos. Faz de novo o processo. Mas a grande notícia é que a cada passo que eles davam, eles chegavam mais perto. Não tinha passo para trás, era sempre na mesma direção. Quem corre, quem faz apressado, sem os detalhes, igual Davi na primeira vez, tem chance de voltar, tem chance de ir para trás. Mas quem faz com calma no tempo de Deus, dando atenção para cada passo, com sacrifício e adoração, chega com a arca de Deus, com a arca da aliança, chega com a presença no tempo certo. Qual é o tempo certo, Davi? Sem pular nenhuma etapa, sem pular fases. Que você possa tomar uma decisão hoje, de abrir mão dos detalhes, para trazer de volta a arca da aliança, para acender de volta a tua lâmpada que apagou. Mas que não seja apenas uma decisão de hoje, não. Mas que amanhã, que semana que vem, que todos os dias você possa dar um novo passo, com sacrifício em adoração, cada dia um novo passo em direção à presença de Deus. Hoje eu quero orar com pessoas nesta manhã. Que entenderam esta palavra. Pessoas que entenderam que detalhes destroem relacionamentos, mas que também posturas e decisões verdadeiras restituem relacionamentos quebrados.
eu queria te convidar a tomar uma decisão nesta manhã, a assumir uma postura nesta manhã, de restaurar o relacionamento com Deus, de abrir mão de cada detalhe que prejudica, de acender a tua lamparina de novo. Talvez você vai receber de volta o toque da vida, o abraço restaurador da vida, mas você que hoje quer tomar essa decisão, de participar do partir do pão, de participar do culto com a presença de Deus, de participar daquilo que o ambiente está ofertando. Se é você, coloca-se de pé no seu lugar, por gentileza.